Boa noite a todo mundo. Queria agradecer a cada um de vocês que estão aqui hoje, ao Gregory também pela fase dele aqui, que eu achei incrível. Inclusive, gostei muito, até das partes técnicas que você falou, que ele falou muito bem. E principalmente a doutora Chay e a Isabela, por ter me convidado para estar aqui falando para vocês sobre esse tema que é tão interessante, né? Quando eles me chamaram para falar sobre os crimes digitais aqui, eu fiquei bem preocupado, porque eu não sabia quanto tempo que eu tinha, e é algo que dá para falar tanta coisa, porque é tanta coisa que tem para falar aqui, que fica até difícil de encurtar, talvez em 30 minutos, sei lá. Então, antes de mais nada, antes de falar sobre os crimes digitais, eu queria primeiro só esclarecer algumas coisas, como o que é um hacker? Hacker é uma palavra que carrega um peso hoje tão grande, um peso ruim até, né, para toda a comunidade, mas a definição que eu coloquei, ele diz que em informática, hacker é um indivíduo que se dedica com intensidade incomum a conhecer e modificar aspectos mais internos de dispositivos, programas e redes de computadores. Repara que eu coloquei ali, ó, em informática, porque a palavra hacker ela é mais antiga que a própria computação, né? Então, ela tem todo um contexto, todo um significado de pensar fora da caixa, de ser um indivíduo que pensa diferente. Algo que meus professores costumavam dizer para explicar o que é o verdadeiro significado da palavra hacker é: imagina que você tem dois pontos. Você tem que ir do ponto A ao ponto B. Só que no meio desses pontos existe, por exemplo, uma floresta densíssima. Então, o mais óbvio seria talvez dar uma volta na floresta. O hacker ele seria o cara que pegaria uma chave e abriria um caminho no meio dessa floresta. Então, esse que é o verdadeiro significado da palavra hacker, né? Que é o cara que pensa fora da caixinha. E a comunidade, igual o próprio Gregory falou, acabou criando alguns termos como cracker, hacker, lamer, scriptkit, que com o passar do tempo acabaram sendo deixados de utilizar. E hoje a gente já tem termos como white hat, que é o hacker do bem, black hat, que é o hacker do mal, e tem também o grey hat, né, que seria o meio termo ali, mas que para mim é só muito. Vamos falar um pouco sobre como que começou também esse termo hacker, né? Começou a ser popularizado lá no MIT, lá na década de 60, por aí. O Richard Stallman fala para a gente sobre isso. Richard Stallman é um cientista da computação, ele é o pai do sistema base que hoje é conhecido erroneamente como Linux. Ele fala que hacker era um termo que eles utilizavam para se definir aquelas pessoas ali que utilizavam técnicas para fazer uma conta matemática e também, óbvio, para analisar os sistemas. Às vezes eles tinham ali uma página de login e os hackers ficavam tentando quebrar aquela página de login. E com o início da computação, as empresas foram investindo muito pesado em tecnologia, em computação, e existia um pequeno grupo de pessoas ali que conseguiam ter controle total sobre essa área e ninguém poderia praticamente fazer nada. E foi aí que o termo hacker se popularizou como um termo pejorativo, porque era o cara que invadia sistemas. Só que na verdade hoje o seu telefone ele só é seguro porque existem hackers que estão analisando o tempo inteiro, descobrindo vulnerabilidades para tornar o seu sistema cada vez mais seguro. Estou com um pequeno problema com esse botão aqui. Alguém em cima pode dar uma mão aí? Valeu. Então, eu só queria falar rapidamente, só ter um pequeno contexto aqui, antes de eu começar a falar do meu tópico principal, né? Alguns tipos de ataques, como o próprio Gregory falou, os ataques ransomware, que hoje estão sendo um dos maiores tipos de vírus que nós temos hoje, na atualidade. Esse ano e ano passado nós tivemos uma onda gigantesca desse tipo de ataque. Mas o que esse vírus ele faz? Ele entra no seu computador, ele entra numa rede,
através de uma vulnerabilidade, através de uma falha, ou alguém coloca ele ali, e ele criptografa os seus dados e solicita um pagamento em Bitcoin. A questão é que hoje em dia, os ransomwares não precisam nem mesmo identificar uma falha no seu sistema para invadir ele. Hoje tem uma modalidade muito interessante, que é conhecida como Ransomware as a Service. O grupo em questão, ele entra em contato com alguns dos seus funcionários e faz a simples proposta. Coloque esse pendrive aqui, que depois eu te dou uma porcentagem que a empresa pagar. Isso é extremamente comum. Ataques a funcionários são ataques que acontecem o tempo todo e hoje em dia cada vez mais. Temos alguns outros ataques, como o ataque de DDoS, que na verdade deveria ser apenas DOS, que é Denial of Service, consiste apenas em derrubar um serviço. Às vezes é derrubar um site, mas um exemplo mais prático, para ficar mais fácil de entender, seria você, por exemplo, ir lá na empresa e puxar o padrão. O sistema de todos eles vai cair. Esse é um ataque de DDoS. O D ali, ele significa Denial, quer dizer, ele significa distribuir, que é quando duas ou mais pessoas fazem esse ataque. É a única diferença. Backdoor, Trojan, War já costumaram ser tipos de vírus individuais. Isso numa época em que a computação ela exigia que os programas fossem pequenos e simples. Hoje em dia é muito comum você ter um único vírus com todas essas características. Eu mesmo tenho alguns, eu trabalho às vezes fazendo consultoria para algumas empresas onde eu preciso avaliar a segurança deles. Então eu tenho alguns vírus, um único vírus com todas as características. O phishing, na verdade, ele é basicamente o que o Gregory falou com a engenharia social. É o ataque que consiste em fazer a vítima te dar o acesso. Às vezes você engana ela. Um exemplo comum aqui que todo mundo já deve ter visto é o golpe do WhatsApp. Cara, ele manda um código lá. É um exemplo de ataques de engenharia social. E aqui também tem algo muito interessante, que é a facilidade de se fazer vírus. Isso aqui é um print, não acho que está dando para ver, que o meu amigo Pedro, ele tirou ali para mim, que é do GitHub. GitHub é uma das maiores ferramentas para programadores. Eles põem o seu código lá dentro, as pessoas podem analisar o código, identificar falhas no código para tornar o código mais seguro. Às vezes, é uma comunidade inteira que se junta para desenvolver aquele código. E com uma simples pesquisa, eu consegui encontrar diversos códigos base para ransomware. E assim você pode fazer para qualquer vírus. Uma simples pesquisa, qualquer programador com o mínimo de conhecimento possível consegue desenvolver um vírus ali extremamente simples, extremamente fácil. E toda essa brincadeira de ataques que aconteceram desde o início da computação já rendeu um prejuízo de mais de 6 trilhões de dólares. É um número que realmente assusta, parece até que mentira. Mas estima-se que até 2025 esse número vai subir para 10,5 trilhões. Eu ainda acredito que vai subir mais. Aqui também fala que 64% das empresas já sofreram algum ataque. Em 2021, hoje eu acredito que já foram quase 100%, igual o Gregory falou aqui também. Quase todo mundo aqui já foi vítima de um ataque hacker, né? Então, o meu tópico que eu queria falar aqui era sobre o hacking na atualidade. Quando o início da computação surgiu e as empresas começaram a investir na área da informática, aí surgiu uma oportunidade para hackers lucrarem com isso. Porque qual que é o objetivo de um ataque hacker? Lucro. Na maioria das vezes, lucro. Pode ter uma ou outra vez, onde um hacker ele vai estar fazendo um ataque só por fama, ou às vezes para fazer parte de uma comunidade, mostrar para alguém ali, mas a grande esmagadora maioria acontece com lucro. E no início da computação, nós, pessoas comuns, não conseguíamos, por exemplo, ter um telefone, ou então ter dinheiro em um computador. Então, se um hacker ele decidisse atacar uma pessoa comum, o máximo que ele ia ter era acesso ao seu jogo antigo. Então, hoje em dia, o nosso dinheiro, a nossa vida, só existe porque um computador fala que tem. Você só existe hoje porque um computador diz que você existe, que você só tem
o dinheiro que você tem, porque um computador diz que você tem. Então, hoje em dia, para um hacker conseguir lucrar em cima de um ataque a pessoas físicas, é extremamente simples. E hoje em dia vale muito a pena fazer isso. Mas, antes de falar sobre isso, eu queria contar uma pequena história. Foi lá na minha cidade, onde lá tem uma escola, né, que ela tem um sistema interno dela, e eu me propus a tentar invadir. Eu não queria causar nenhum prejuízo, nem danificar nada, eu só queria saber se eu era capaz de invadir o sistema deles. Analisando o código alguns dias, inspecionando o sistema deles, eu consegui sim identificar uma vulnerabilidade, invadir e tomar controle total do sistema deles. Eu tinha o que a galera chama de acesso útil, para poderia alterar dados, visualizar dados, tinha todo o acesso. Quando eu descobri a falha, eu tentei entrar em contato com os donos para reportar essa falha e consegui um contato direto do programador. Contato direto do programador, eu cheguei a entrar em contato com ele e ele virou para mim e falou que, cara, se alguém invadir esse sistema, não vai acontecer nada, não vai ser um prejuízo muito grande. De fato, ele estava certo, porque era um sistema extremamente limitado, né, apenas, para o pessoal, só que nesse ataque, eu consegui sim uma série de informações. Eu tinha informações de alunos, eu tinha informações de professores. Onde eu quero chegar com isso aqui? Desde o início da computação, ataques desse tipo vêm acontecendo, onde eu obtenho uma série de informações, um CPF, um nome, uma data de nascimento, um telefone, até a gente chegar no cenário que a gente tem hoje, onde praticamente todas as informações pessoais hoje são públicas. Um exemplo que eu tenho aqui é uma pequena ferramenta, onde é uma ferramenta pública, onde um usuário dela chegou e pesquisou por um nome. Foi um nome completo. Essa ferramenta chegou e respondeu com todos os brasileiros que tinham esse nome, né? Incluindo o CPF, data de nascimento e o sexo dessa pessoa. Essa mesma pessoa, quando ele conseguiu identificar o CPF da pessoa que ele estava procurando, ele fez a pesquisa pelo CPF, e aí ele conseguiu muito mais informações, como o RG, data de expedição, nome, nascimento, idade, signo, sexo, mãe, nome do pai. Na verdade, o pai dele não tem, mas é o endereço, e-mail. Isso foi só uma fase de um ataque. De uma forma extremamente simples, qualquer pessoa poderia chegar e fazer uma pesquisa e obter todas essas informações. Ali, ele também obteve um e-mail. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu falar: site tal vazou não sei quantos milhões de senhas, site tal vazou não sei quantas informações. Essas informações não vão para a Deep Web, não vão para lugares extremamente difíceis, não. Vão para lugares onde qualquer pessoa pode acessar. Então, a partir do momento em que ele conseguiu o e-mail desse atacante, ele já poderia pesquisar por senhas vazadas. E se você usa a internet por mais de 5 anos, eu tenho quase certeza que você tem uma senha pública. E tenho certeza também que todo mundo aqui usa 2 senhas para o mesmo serviço. Então, qual que seria a probabilidade de eu pegar uma senha sua vazada e conseguir te comprometer com isso? Repara que até agora eu não abri nenhuma tela preta, não fiquei digitando pelos números, igual tem aqueles filmes. Tudo que eu fiz foi pesquisar no Google. As suas informações estão públicas. Ferramentas extremamente simples, extremamente fáceis. E com essa popularização dos telefones, dos bancos e telefones que hoje a gente tem, fica ainda mais fácil atacar pessoas. Segundo a Febraban, o número de vítimas de golpes envolvendo contas bancárias cresceu de 21 para 31 em 3 meses. E com o PIX, os números dos ataques vão só aumentar com as criptomoedas, e quanto mais a nossa vida, nesse pequeno aparelhinho aqui, que a sua vida hoje em dia está aqui, fica extremamente fácil um atacante querer te atacar, porque as pessoas não costumam se importar com as informações. Eu até preparei aqui uma pequena paleta aqui para falar sobre as formas de prevenção e também para falar a fragilidade de cada uma delas, mas eu acho até que não vai ter tempo. Então, eu vou saltar um pouquinho aqui, mas antes eu só quero dar um ênfase aqui, porque isso é algo que eu queria falar. Todo mundo acha que a biometria é a verificação mais segura, né? Só que não. Ela é a mais insegura que nós temos. De todas elas, ela é a mais insegura que a gente tem. Um exemplo disso é, por exemplo, um cara que ele consegue pegar
uma folha de acetato, uma impressora 3D, tira uma foto da sua impressão digital, imprime, pega uma pequena colinha para pegar no dedo e ele consegue desbloquear o seu MacBook Pro ou qualquer ferramenta digital. O meu amigo Pedro aqui, ele tem um telefone que o irmão dele pega e desbloqueia por reconhecimento facial. Sua senha vaza, você troca. E se a sua biometria ela for quebrada? Você vai fazer o quê? Você vai trocar a digital do dedo? Vai fazer uma plástica? Não tem como. E ataques empresariais também se tornam extremamente simples com essa acessibilidade que os hackers hoje têm à informação. A acessibilidade é tão fácil que se você, por exemplo, abrir o seu telefone aí agora, eu ia contar uma outra história, mas eu acho que não vai ter tempo. Mas se você pegar o seu telefone aí agora, por exemplo, e pesquisar por como usar o EtherCap, como usar SSL Strip. SSL Strip, na verdade, é uma ferramenta, mas é uma modalidade de ataque também, mas tudo no YouTube. Ataques extremamente complexos, ferramentizados hoje em dia, onde qualquer especialista, nem precisa ser especialista na verdade, qualquer pessoa abre o YouTube, tira 10 minutos para aprender aquilo, ela já consegue fazer um ataque direcionado a qualquer empresa, um ataque direcionado a qualquer pessoa. E a acessibilidade também, ela até atrapalha a questão da investigação policial, né? Porque imagina, você tem o seu sistema ali invadido, você vai, óbvio, tentar descobrir quem fez aquilo, você descobre que foi um cara lá do interior da Índia. Até que alguma coisa aconteça com essa pessoa, é bem provável que ele tenha morrido, inclusive, de velhice. Então, eu queria chamar agora o meu amigo Pedro, porque em conjunto com todos os problemas que a gente tem hoje, de segurança, hoje a gente tem algumas normas, LGPD, ISO 27002, e muitas empresas acham que entrando em compliance com essas normas elas vão estar seguras, quando na verdade não, porque compliance com norma nunca protegeu e nunca vai proteger qualquer empresa. Com a ajuda do meu amigo Pedro, com a ajuda do meu amigo Pedro, meu sócio, nós pensamos em montar e criar a Shield Ethical Hack, que diferente das outras empresas que nós temos aí no mercado de tecnologia, visando a segurança da informação, nós não só nos preocupamos com as empresas, que sempre serão alvos de ataques, como também com as pessoas, que hoje são alvos, podem ser atacados, e existem N motivos para uma pessoa comum ela ser hackeada hoje. Não existe isso de, por que eu seria hackeado? Sou só eu. E as minhas informações, o que alguém teria com isso? Então, existem N motivos para uma pessoa hoje ela ser invadida, para ela ser hackeada, e em parceria com o Pedro, nós surgimos com a Shield Ethical Hack. Eu queria passar a palavra para ele aqui. Oi. Beleza, vou querer me introduzir primeiro. Meu nome é Pedro Carvalho, eu sou estudante de Engenharia de Minas da UFMG e sou também especialista em jogos digitais, sou pro player de alguns jogos e sempre atuo nessa área de tecnologia, é uma área que eu me inspiro muito, sou apaixonado por isso. No meu percurso eu fiz 2 startups, uma startup no ramo de mineração, em que a gente foi finalista do processo global da Valorec, que atuamos como machine learning na automatização de frentes de lava de mineração, onde a gente mitigava o erro do operário utilizando somente programação. E a segunda é utilizando no mercado financeiro, utilizando projeções quantitativas da bolsa de valores para o mercado de criptomoedas. Dessa maneira, sempre atento às tecnologias e em conversa com o meu sócio Messias, a gente via uma gama de ataques cibernéticos crescendo diariamente, e era assustador. Por exemplo, vamos citar o maior assalto do Brasil, que foi ao Banco Central, foram 160 milhões de reais roubados. Somente esse ano, um ataque à blockchain da Ronin foi 20 vezes o valor roubado pelo Banco Central, o valor roubado pelos assaltantes do Banco Central. Isso somente em um ataque. Então, é muito preocupante, de fato, você ter todas as informações na internet e
você não saber como você se proteger disso, pois fisicamente existem maneiras de você proteger a você, seu dinheiro, como blindagem de carros ou cofre do banco, inúmeras maneiras. Mas e na internet, como você vai proteger? Não existe. Mas agora pensamos em uma maneira de proteger e auxiliar, não somente empresas, quanto também as pessoas físicas. A gente vai trabalhar com prevenção de riscos, avaliação de segurança, disseminação da informação e também recuperação de contas. Só para introduzir cada uma delas, a prevenção de riscos seria para uma empresa que já tem um sistema de segurança e ela acha que está tudo funcionando perfeitamente ou não, tem alguma dúvida, a gente irá realizar testes nesses sistemas e verificar com as melhores metodologias do mercado se esse sistema é vulnerável. Caso ele seja... Pentest, como o Pedro falou, ele consiste simplesmente em você avaliar a segurança de um sistema na prática. Porque você pode sim implementar todo um sistema de segurança, tudo bonitinho ali, só que essa segurança ela só vai ser realmente avaliada se você testar ela na prática. E a única forma de você testar a segurança de um sistema na prática é atacando ele. Então nós da Shield utilizamos sempre as melhores técnicas, os melhores ataques em todas as CVEs. CVEs, na verdade, são as vulnerabilidades que encontram, elas são sempre catalogadas, né, são chamadas de CVEs. Então utilizamos sempre as melhores técnicas, as técnicas mais atuais, com os melhores especialistas, principalmente em bug bounty, porque aí é onde estão realmente os melhores especialistas. Nós da Shield vamos realizar toda essa consultoria para vocês. E em questão de pessoa física, iremos atuar com mentorias e também proteção individual para quem se sente fragilizado com isso. E também na aula de recuperação de contas, para pessoas que tiveram WhatsApp, Facebook ou Instagram invadido, iremos atuar nessa área e também recuperar essas contas. Esses são o nosso portfólio da empresa em que iremos atuar. São diversas áreas e garantimos isso como uma proteção e uma segurança bem efetiva. E só sobre essa parte de recuperação de contas, eu queria dar uma ênfase aqui, porque muita gente pode achar que isso é até bobagem, mas eu às vezes pego alguns serviços de forense para fazer análise de pessoas que foram hackeadas, esse tipo de coisa. E meu último cliente, que eu peguei para fazer uma análise sobre isso, eu consegui pegar os logs do Google e do Instagram, eu solicitei para as empresas, eles me deram os logs de acesso, e utilizando em base do inquérito criminal que eles já tinham, eu pude descobrir que essa pessoa estava sendo espionada desde 2017 por esse atacante. Então é algo extremamente importante as pessoas se preocuparem com a segurança delas, porque isso na verdade é o que vai te proteger. Você se preocupar com as suas informações, porque isso é que as pessoas não se preocupam. Elas acham que são só um nome, é só um CPF, é só uma senha, quando na verdade você está colocando em risco a sua vida e tudo que você tem hoje. Aqui está o nosso contato para quem desejar obter mais informações, podem tirar foto à vontade. Estamos no Facebook, no Instagram também. E agradeço pela palavra. Foi um prazer estar aqui com você. Falo em nome meu e também do Messias, acredito. Muito obrigado.